Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui para falar de mercado da bola, muita coisa aqui para a gente conversar. Bruno Castanha, Robinho Rubro-Negro, Luiz Antônio Rubro-Negro trouxeram aí alguns nomes, inclusive também chegaram esses nomes para mim. Eu tenho até um outro nome que chega também, e o Vene Casagrande falou sobre um outro nome também, o Matheus Leal trouxe também esse nome de um lateral. O Flamengo está avaliando o mercado, vendo possibilidades aí de reposições, inclusive para uma possível saída do Wesley. O Flamengo buscando opções no mercado aí para repor e também buscando aí preencher algumas vagas que ele entende que ainda, o Boto entende que ainda tem ali uma necessidade de contratação junto com o Felipe, analisando ali junto com o Felipe. Então o Flamengo está de volta ao mercado. O Flamengo volta de forma voraz ao mercado. O Flamengo quer contratar pelo menos uns 2 ou 3 jogadores, já contando com o Jorginho, óbvio, uns 2 ou 3 para o Super Mundial, e quer ter o mercado mapeado para depois aí do Mundial, quando pode perder aí alguns jogadores importantes. A gente está falando do Gerson e do Wesley, O Flamengo, então, buscando aí a contratação de reposições, caso, já deixar tudo mapeado, tudo aí separado, preparado para contratar, caso realmente esses jogadores sejam vendidos, e a gente acredita que isso possa acontecer. Eu quero trazer aqui também algumas outras informações importantes para vocês. Falando nisso, a gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação. Eu lembro você que é para jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, e é diversão, não é investimento. A gente também tem aqui para avisar vocês que é aniversário essa semana da loja do Flamengo da Nação Rubro-Negra de Orlando, e você pode estar garantindo aí até 50% de desconto nos produtos. Não tem desconto nos produtos Adidas desse ano, 2025, mas nas outras linhas vocês podem procurar, podem entrar em contato diretamente lá no Nação Rubro-Negra, usa no Insta, manda uma mensagem direta para eles. Cara, podem enviar para todos os Estados Unidos, então pode entrar em contato. Você que está nos Estados Unidos, que acompanha aqui o canal, você pode adquirir seus produtos com desconto, ainda mais essa semana de 3 anos de loja, Foi o dia do flamenguista lá nos Estados Unidos. Você pode estar aproveitando essa semana para entrar em contato com eles. E você que é de fora, quer estar nos Jogos do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, receptivo, Jogos do Mengão aí, Maracanã, Libertadores da América essa semana, tem Copa do Brasil depois, tem Libertadores, tem Brasileirão. Você pode estar entrando em contato com a Caravana do Haroldo, para você garantir presença nos Jogos do Mengão, melhor receptivo, com ingresso, com hospedagem, translado. E a gente vai saber, inclusive a gente vai saber aí a questão do sorteio da Copa do Brasil. Nosso adversário na Copa do Brasil está para ser definido aí. A gente vai trazer também essa informação aqui. E, claro, a gente lembra vocês da Mais Cabelo, o programa mais slim. Você pode estar emagrecendo aí, como eu estou emagrecendo também, com saúde e, claro, sem perda capilar, sem queda capilar. Você pode estar entrando em contato com a Mais Cabelo, que está sempre aí trazendo o melhor atendimento em todo o Brasil. É líder no segmento de cabelo e agora também será líder nesse segmento aí de emagrecimento com saúde. Bem, vamos lá, começar aqui a trazer as notícias do Mengão. Roda a vinheta. A situação do Gabigol, hein, gente? Cara, teve uma situação aí, de uma entrevista do Pedro, do Pedrinho lá, do dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, o Pedrinho. Ele deu uma entrevista, cara, e ele falou o seguinte: a realidade mostra para todos nós que erramos muito nas contratações, erramos bastante. Não vou citar nome, olha só, porque é deselegante, mas erramos. Conversei com ele, Alexandre Matos, e agora temos que errar menos. De preferência, não errar. Futebol como negócio é péssimo. Não sei se em 5 anos será um bom negócio, mas hoje é um péssimo negócio. Eu não estou acostumado com os salários que ganham os jogadores. Quem é que está ganhando salário alto, tem contrato de 5 anos ali? De quem que ele está falando que não foi uma boa contratação? É o Gabigol? É o Dudu? Parece que ele está falando do Gabigol.
Que loucura que está sendo isso, hein, gente? Uma loucura. Aí, olha só, estou aqui pedindo desculpas para a torcida porque nós erramos em alguns jogadores que nós trouxemos. Alguns não deveria ter trazido. Agora trouxemos. Está aí, é um erro. O futebol não perdoa a gente com erros. Eu falei que era um valor muito alto a se pagar, né? E agora essa situação vai ficando feia. Que loucura, gente. O que ele fala parece que ele está falando do Gabigol. Dá essa impressão aí. E a situação lá, o caldo vai entornar. O caldo vai entornar. Que loucura. Bem, a gente tem algumas situações importantes para passar para vocês aqui. O Flamengo joga com o Central Córdoba nesta quarta-feira no Maracanã. Eles, inclusive, treinaram no CT do Botafogo. E o Flamengo vai jogar aí pela segunda rodada da fase de grupos, né? E foram liberadas para venda nessa segunda-feira nos pontos físicos espalhados pelo Rio de Janeiro. Os ingressos foram liberados, tá? Então os valores aí de norte 120, 660, sul 100, 650. Aí tem leste superior 140, 670, leste inferior 160, 680. Oeste inferior 180, 690, Maracanã mais 600, 337 e 50. Vamos lá, galera, vamos lotar, vamos apoiar o Mengão, né? Muito importante aí apoiar o Flamengo. Olha só, trazer então aqui a informação do jogo também no Maracanã, Flamengo e Vasco, que segundo o jornalista Vene Casagrande, o duelo entre Flamengo e Vasco será mantido no Maracanã. O Flamengo entrou em contato com o Vasco e recebeu a confirmação que eles vão manter o acordo, mesmo com a liminar divulgada mais cedo, ontem, né, uma volta de 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, a liminar foi divulgada, ficou-se na dúvida se ia ou não, porque o Vasco poderia jogar em São Januário, e aí o jogo está mantido então para o Maracanã no dia 19 de abril, com o público dividido 50-50, um acordo aí interessante feito entre os clubes, que o Vasco, inclusive, manteve o acordo, né, querendo aí utilizar o Maracanã. Eu acho, cara, que tem que ser conversado mesmo. O Vasco quer utilizar quando? Tem que ter um planejamento, é só isso. Eu concordo com o Flamengo nesse sentido, tá? Então, o Vasco fechou com o Flamengo e Fluminense para fazer parte aí do consórcio como mandante do Maracanã nos jogos que ele for utilizar com o planejamento. Tudo muito bem planejado, aí eu sou a favor quando tem um planejamento. Não é que o Vasco, até via matéria do jornal o Globo, não é que o Vasco vai ser mandante, né? Não é que o Vasco vai ser mandante, mas o jogo será no Maracanã, os dois jogos Flamengo e Vasco, 50-50, com uma parceria na questão ali dos bares. Não é que o Vasco, o Flamengo e o Fluminense pagam para manter o estádio e o Vasco vem lá e divide tudo. Não, vão ter acordos especiais aí nos jogos do Vasco, mas que vão valer a pena. Esses acordos vão fazer o Maracanã valer a pena para o Vasco da Gama, tá? Também. Então vai valer a pena para todo mundo utilizar. Vai ser bom para todo mundo. Tanto é que o Vasco avaliou, manteve a sua palavra e vai jogar no Maracanã. Jogo definido, então, para o Maracanã. Olha só, também trazer aqui para vocês, a gente falou ontem, né, inclusive, que o João Santos, empresário do Jorginho, está no Brasil, acompanhou o duelo entre Santos e Bahia na Vila Belmiro, nesse domingo, e segundo a Raíza Simplício, ele vai estar no Maracanã na quarta-feira para acompanhar Flamengo e Central Córdoba. Ele vai com a sua família e o João Santos vai passar alguns dias no Brasil. Está aí finalizando os detalhes do contrato do Jorginho com o Flamengo e depois também vai resolver lá com o Arsenal. Tá tudo sendo resolvido para no começo de junho o jogador ser inscrito, tá liberado aí para jogar o Super Mundial pelo Flamengo. Em seguida aí do jogo do Flamengo, ele vai voltar então para se reunir com o André Aberta, novo diretor de futebol do Arsenal, para discutir o futuro do Jorginho, e o Arsenal tranquilamente deve liberar o jogador. E a gente teve o Rossi fazendo um alerta sobre o Central Córdoba. Deu uma declaração aí interessante, falou o seguinte: jogo da Libertadores, jogo de muita bola disputada, como foi na Venezuela, jogo de muita disputa de bola, vão correr muito. Eu vi hoje que eles jogaram com 11 jogadores reservas, nem o goleiro jogou. Então, acho que eu, sendo argentino, não vou falar do time assim, mas os jogadores do Córdoba estrearam na Libertadores e esse ano
e virão jogar contra o Flamengo no Maracanã, e para eles vai ser muito importante. Por isso, eu sei que vai ser um jogo muito difícil. A gente vai jogar em casa com a nossa gente, com a nossa torcida, e isso tem que nos ajudar muito na partida. E como dizem, descansar e preparar de forma melhor. O jogo de quarta-feira vai ser ainda mais importante do que essa vitória que o Flamengo teve lá em Salvador contra o Vitória. Vitória contra o Vitória. Né? Então, ele falando aí de como vem aí o Central Córdoba, né? Alertando aí, inclusive, o Flamengo sobre a equipe do Central Córdoba. E antes da gente entrar na questão do mercado da bola, a gente vai falar do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. O Flamengo e alguns outros times, né, entram diretamente na terceira fase. São 12 times que entram diretamente na terceira fase. Botafogo, via Libertadores, Palmeiras também via Libertadores, Bahia, né, via Libertadores, CRB, vice-campeão da Copa do Nordeste 2024, Internacional via Libertadores, Paysandu, campeão da Copa Verde 2024, Flamengo, campeão da Copa do Brasil 2024, o Santos, campeão da Série B 2024, São Paulo via Libertadores, Corinthians via Libertadores, Fortaleza via Libertadores e o Cruzeiro via Brasileiro 2024. Então são esses 12 times que entram diretamente na terceira fase da Copa do Brasil. E aí a gente vai ter os jogos de ida e volta com datas inicialmente previstas para 30 de abril e 21 de maio, respectivamente. E aí a gente tem aí as equipes recebendo cerca de 2.315.000 por participarem da terceira fase, e caso passem às oitavas de final, a premiação é de 3.638.000. Então já vai começando a ter premiação boa para passar de fase. Então o sorteio será realizado na quarta-feira, amanhã, 9 de abril, às 15 horas, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e serão definidos aí os 16 confrontos e os mandos de campo em evento que será transmitido pela CBF TV. Tá? Então, a gente tem aqui o pote 1, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Bragantino. O Vasco está no pote 1, hein? Não é comum. Santos, Cruzeiro e Atlético Paranaense. O pote 2, Ceará, Criciúma, CRB, Operário, Botafogo da Paraíba, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã, Capital DF, CSA e Vila Nova. Rapaz, tem o time do Maracanã agora, né? Então são 32 equipes, sorteio aí a ser realizado nessa quarta-feira, né? 15 horas, né? 3 horas da tarde. Então a gente... Será que o Flamengo enfrenta o Maracanã? Flamengo contra o Maracanã, já pensou? É possível, né? Tem o Retrô também, tem algumas equipes aí que são novidade nesse sorteio da Copa do Brasil. Vou começar a falar aqui da questão de mercado da bola. O Flamengo tem aí alguns jogadores em foco, né, para contratar. Até ontem o Vene Casagrande falou sobre um jogador que o Matheus Leal trouxe no torcedores.com. Mas tem uma outra lista que, inclusive, o Bruno Castanha, o Robinho Rubro-Negro e o Luiz Antônio Rubro-Negro trouxeram, que eu também recebi. Tem um nome extra além do nome que eles trouxeram, que eu recebi também, que o Flamengo estaria sondando, estaria buscando informações com relação a esses jogadores. O lateral direito seria o Vinícius Tobia, jogador aí nascido em 2004, 21 anos, do Shakhtar Donetsk, né? O Flamengo estaria de olho nesse lateral aí, o Vinícius Tobias, uma possível contratação aí de um jogador do Shakhtar Donetsk, que também foi trazida pelo Matheus Leal, essa informação, lá do portal Torcedores, e que o nome agrada ao Flamengo para suprir uma possível saída do Wesley no meio do ano. O Vinícius, de 21 anos, esteve recentemente emprestado ao Real Madrid e é um jogador muito admirado por José Boto, que o contratou quando ainda estava no Shakhtar. Vinícius, de 21 anos, esteve recentemente emprestado ao Real Madrid e é um jogador muito admirado por José Boto. Tá? Então, no entanto, de acordo com informações do Vene Casagrande, Boto não pretende levar Vinícius Tobias ao Flamengo, apesar de apreciar o futebol do atleta. Então, apesar do nome, da sondagem, do nome ventilado aí no Flamengo, o Vene trouxe que o jogador,
não é o interesse do Boto contratar o jogador nesse momento para o Flamengo. Agora, para zagueiro, apesar de eu achar também que o Flamengo deveria priorizar um atacante ali para ajudar a suprir quando o Pedro não puder jogar, o Juninho eu vejo ele muito mais como um segundo atacante do que como um centroavante. Se o Flamengo contratasse um atacante ali para atuar na posição do Pedro, né, você não teria toda a responsabilidade de ter o Pedro sempre e tal, seria importante. Agora, o Flamengo está buscando aí um camisa 10. Eu falei ontem sobre isso, por que não utilizar o De La Cruz? Com a chegada do Jorginho, eu acho que o De La Cruz pode ser muito mais utilizado como um camisa 10. Aí, por exemplo, a chegada também do Jorginho pode favorecer na Copa do Brasil, utilizar o Matheus Gonçalves, como eu falei ontem também, que é um jogador que poderia ser mais utilizado no Flamengo, o Matheus Gonçalves. Então, tudo isso aí são possibilidades. Agora, o Flamengo vai atrás de meia, vai atrás de um camisa 10 também. Tem alguns nomes aqui trazidos aí também por essas equipes de jornalismo que eu falei. O Júlio Enciso, a gente já tinha falado aqui do Brighton, né? Jogador aí de 21 anos também, jovem. Acho que pode ser uma boa possibilidade. O jogador aí que é um nome já ventilado no Flamengo. A informação é que o Boto gosta do nome do jogador. E surge também um outro nome do Facundo Bonanotte, né? Também de 21 anos, o Flamengo buscando a contratação de um jogador mais jovem. Ele é do Leicester, né? Facundo Bonanotte, tá? Então esse nome aí que também surge como meia, Júlio Enciso e Facundo Bonanotte. O lateral direito, o Vinícius Tobias, o Venier, já trouxe aqui, não, apesar do Boto admirar, não tem esse interesse. Zagueiros, tem um zagueiro, não é o Tuta atacante, né, mas tem um zagueiro de 26 anos do Frankfurt, né, o Tuta, brasileiro, um jogador que agrada aí o José Boto, segundo aí o Bruno Castanha, o Robinho e o Luiz Antônio Rubro-Negro. Eles trouxeram que o Tuta interessa ao Flamengo, lá do Frankfurt, da Alemanha. Eu também recebi essa informação desse nome, como eu recebi também o nome de um outro jogador do Olympiacos que interessa ao Flamengo, o David Carmo, né? Davi Carmo, também de 26 anos, zagueiro também de 26 anos, que interessaria ao José Boto. Então o Flamengo está aí, está no mercado, está buscando alguns nomes aí, outros nomes saem e prontamente os dirigentes desmentem, ou algum jornalista, como o caso do Venier, tem alguma informação de que não procede o interesse, apesar do Flamengo gostar do jogador e tal, não procede o interesse. A gente vai atualizando vocês, mas a verdade é a seguinte: o Flamengo está no mercado. Fato. O Flamengo está buscando a contratação de jogadores, o Flamengo está no mercado, está de olho e, tendo a oportunidade de contratar, vai contratar. Essa é a realidade, tá certo? Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!